Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora para mais um vídeo de análise aí pro canal. Cara, antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força, tá? Mano, dá um help pra nós, ó. Chegando nos mil inscritos aí, velho. Cara, tem canal no YouTube, canal na Costa, tem o grupo do Facebook, certo? Esse canal e o grupo são patrocinados pela FTX, tá? Então dá pra você se cadastrar na FTX com o link do canal ali. Você ganha $5 para usar em taxas mais 5% de desconto dos seus trades. Tem o curso completo de como operar na FTX, que foi uma playlist grandona, bem bacana que eu criei ali ensinando você a mexer na exchange. Grupo do Facebook, o grupo de análises gráficas, é um grupo meio do Tainan, que, mano, bateu aí 8 mil membros e tá muito bacana, cola lá que vale a pena. Canal do Telegram, que é o canal do grupo, canal do YouTube, canal na Costa, certo? Cara, então hoje o vídeo vai ser a análise de Bitcoin e eu vou também explicar a entrada que eu fiz no Bitcoin no cu da mosca. Eu acertei. Eu usei o termo do André Machado que ele fala, acertar o cu da mosca. Então eu entrei mais ou menos aqui, ó, nos 19,765 que foi a minha entrada. Tá? Mais ou menos por aqui, ó. Foi nesse candle aqui, 19,765. Eu vou explicar por que eu entrei nele, como eu entrei nele com uma forma que eu não corri riscos, tá? E por que eu fiquei esse período todo aqui, ó, tranquilão. Tranquilão. Eu não corri risco nessa entrada, teve razões técnicas para eu entrar aqui, eu vou mostrar para vocês. E cara, antes de mais nada, vamos para análise aqui, só para poder matar essa primeira parte. Então, inicialmente, vamos lá. Ó. Aqui eu estou no gráfico de 4 horas, certo? Cara, olha que legal isso aqui. Dá para alinhar um pouquinho mais aqui, pera um pouquinho. Tá levemente desalinhado. Mas dá para alinhar um pouquinho mais isso aqui, ó. Aquela LTB que eu tinha traçado aqui, ó. Repara ela servindo de suporte cravado aqui, cara. Mano, é muito legal. Foi o que eu falei pra vocês. De ter, às vezes, uma linha ligando, por exemplo, topos. Que você não considera relevante. Às vezes geram suportes e resistências interessantes aqui, ó. Sombra batendo aqui, sombra batendo aqui. Então são pontos legais pra você ficar de olho também. Então aqui foi um bom exemplo disso, tá? Na análise de ontem, caso você não tenha visto, eu comentei justamente do volume que não estava muito interessante perto do que aconteceu. Minha análise aqui do volume, ela foi assertiva no sentido de quantidade de preço, quantidade de volume que foi necessária para o preço sair daqui e vir até aqui, inclusive o tempo, né, para isso. E comparando esse daqui, que o volume foi muito mais baixo, fez o mesmo movimento, nitidamente ele não estava encontrando tanta resistência, tá? O que dava a entender que tinha uma manipulação de mercado nisso daqui. Porém, eu errei em um ponto, tá? Eu cheguei a comentar que aqui poderia não ser um movimento institucional, e sim um movimento das sardinhas, justamente pelo volume ser mais baixo. Só que, vou até recomendar para vocês, canal de um amigo meu, o Pablo, mano. Pablo, gente finíssima, investidor moderno. Ele faz análise de sentimento, que inclusive no futuro eu vou trazer aqui no canal. Eu tô aprendendo análise de sentimento, mas ainda não tive infelizmente eu não tô conseguindo ter tempo de estudar a fundo. Mas, inclusive, ele tá com o curso dele aqui, ó, que ensina análise de sentimento, cara. Aproveita a promoção. Tá? Ó, fazendo jabá aqui pro Pablo. O curso dele é Projeto Zero Trader. Cara, eu tenho esse curso, eu vou falar pra você que é muito bom. É muito bom, ele ensina coisa demais, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui a palavra que não é mentira, tem acesso, cara. Tem acesso há um tempo já, mano. E ele chegou a me convidar até pro grupo dele lá. Ele tem um grupo no Discord, tá? Que você faz parte desse curso. Dá uma olhada no vídeo dele, depois você vai entender o grupo do Discord. Ele chegou a me convidar pra fazer parte lá dos traders e tudo mais. E, porra, só que realmente eu tô numa situação que hoje eu não consigo focar nesse tipo de coisa. Então, eu tô com outros planos, com outra pegada, e eu já não tenho nem tempo pra mim, então achei melhor eu ficar de fora. Mas, cara, tem os modos novos muito legal, volume em cripto, que ele chegou a abordar. Aí tem as partes aqui de análise, ó, gerenciamento de risco com psicologia. Cara, ele é muito legal, a teoria Wyckoff, Stop Loss Hunter, que é um ponto que eu vou tocar hoje, embora não tenha visto os vídeos dele ainda. Eu vou tocar hoje, mano, tem aqui, ó, análise de sentimento, ó, bastante coisa de análise de sentimento. Cara, tem muita coisa bacana aqui na sinopse dele. Dá uma olhada, mano, o canal dele é insano. Dá uma olhada depois no canal dele. E ele chegou a comentar justamente do movimento que estava acontecendo por análise de sentimento. Nesse período aqui, ó, mostra o movimento das sardinhas, tá? Esse indicador aqui. Ele estava mostrando justamente as sardinhas. Desculpa.
as sardinhas começando a vender enquanto o Bitcoin estava subindo. Então ele estava mostrando ordens com valores mais baixos. E quando ele colocava ordens com valores mais altos, deixa eu ver se eu acho rapidamente o ponto aqui. Cara, eu não estou achando. Aqui, acho que é esse aqui. Aqui, ó, ordem de 100k para cima, você vê que aqui existia ordens de baleias, tá? Carregando o preço. E justamente quando o preço veio para cá, as ordens das baleias começaram a apontar mais venda, enquanto a ordem das sardinhas começaram a apontar mais compra, tá? Então é justamente um indicativo legal também de que o preço pode corrigir. Só para análise de sentimento ainda tô aprendendo, vou trazer no mercado, mas eu recomendo demais o canal do Investidor Moderno, mano. O Pablo é monstro pra caramba, tá? E, velho, vamos lá. Nesse ponto, é um ponto que realmente eu resolvi achar melhor corrigir aqui, porém, não estava muito errado o ponto de que esse volume aqui mais baixo para essa alta toda não fazia o menor sentido, todo esse movimento. Ainda mais que agora a gente tinha resistências no meio do caminho, tá certo? Então, basicamente, ó, o que me fez entrar nessa região, tá? Ah, desculpa, primeiro de tudo análise, né? Cara, ó, Bitcoin tá começando a corrigir, tá começando a perder esse canalzinho de alta aqui, tá? Então deixa eu vir aqui num gráfico de 1 hora. Ó, então ele fez fechamentos aqui, ó, abaixo dos 19, tá? Do 19, que era uma coisa que eu tava torcendo pra ver, como eu entrei vendido. Agora ele tá fazendo um pullback, eu não descarto a possibilidade desse pullback e retestar essa região aqui para ganhar um respiro e para talvez começar caindo de novo, tá? Então é mais ou menos o que eu tô de olho. Se você for ver minha análise de ontem, você vai ver mais aprofundadamente os pontos que eu estou de olho em relação à queda. Eu estou de olho nisso daqui virar um topo duplo, tá? Opa. Isso aqui virar um topo duplo e isso aqui projetar para baixo. Opa. E isso aqui projetar para baixo, certo? E aí a gente teria aqui o alvo na região... Opa, deixa eu só pegar aqui certinho. Aqui. A gente teria alvo na região dos 13 mil. Eu tô olhando os 13 mil, 12.300. Por que eu olho essas regiões? Porque, velho, é a extremidade do preço do Bitcoin, cara. Eu gosto de considerar sempre a extremidade do Bitcoin como um fator relevante para minhas... como um alvo. Porque o Bitcoin é volátil. Muitas vezes ele busca extremidade. Então, assim, eu tô mirando essa região dos 13 e 12.300? Eu tô. Mas eu vou esperar bater ali para sair? Não, porque eu posso ver sinais de que o mercado está se recuperando antes disso. Então, eu não quero estar esperando o preço lá e de repente perder todo o lucro que eu estou tendo nessa operação. Entendeu? Então, assim, por hora, eu estou de olho nessa possibilidade. Então, essa quedinha aqui pode chamar justamente o preço para vir buscar esse fundo aqui. Lembrando que Não, aqui é S&P. Aqui. Lembrando que na CME a gente tem esse gap, tá? Então, nada impede do preço vir aqui e fazer esse fechamento de gap. Tainan comentou comigo que isso aqui também poderia ser um gap de fuga. Gap de fuga não precisa ser fechado. Realmente tem essa possibilidade. Mas, vamos lá. Aqui tem esse gap aqui, tá? Então esse gap aqui ele pode ser um gap que o mercado pode estar vindo buscando fechamento. Ele vindo buscando fechamento desse gap, a gente pode estar tendo um topo duplo. No caso de ter um topo duplo, caso ele rompa para baixo esse topo duplo, existe a possibilidade, mano, real dele vir buscar essa região dos 13, que eu estou comentando desde que o preço estava nessas regiões aqui. Eu estou falando dos 12.313, tá certo? Deixa eu fechar aqui. E tem mais um detalhe, peraí, deixa eu lembrar. Ah, sim. Quando que eu vou desistir de buscar os 12 e uns quebrados, tá? É o seguinte, depende do que o mercado for fazer daqui pra cá, tá? Então, o que eu espero ver do mercado são movimentos de ondas corretivas, tá bom? Então, eu quero ver o mercado fazendo isso aqui, vindo aqui, faz isso aqui, vindo aqui, faz isso aqui. Por exemplo, tá? E nisso daqui eu vou poder traçar uma LTB daqui pra cá. E essa LTB daqui pra cá, para mim, ele só vai marcar reversão se, por exemplo, ele veio aqui, testou essa região e aqui ele testou esse fundo. O último fundo que tocou foi esse daqui. Então, eu só desisto do meu alvo se o mercado resolver fazer isso aqui, ó. Testar. Digamos que aqui ele deu uma enroladinha e ele resolva subir. E aí ele deixa esse fundo para trás. Ah, mas o último fundo não foi esse daqui? Não, porque esse daqui foi o fundo que fez perder o fundo anterior. Se esse daqui veio até aqui, essa região, ele veio aqui, bateu, voltou e não perdeu o fundo anterior,
ele não é o último fundo que tocou a LTB. Ele simplesmente é um toque na LTB. Mas o último fundo que marca a reversão seria esse. Tá? Isso é o que muita gente se confunde com LTA LTB. E cara, eu uso LTA LTB há anos, tá ligado? Sempre com esse conceito e funciona bem demais. A partir do momento que ele romper essa região aqui, a gente tem uma reversão de tendência desse período. E aí eu paro de mirar lá pra baixo. E eu começo a mirar lá pra cima no reteste nos 20k de novo. Talvez até o rompimento desses 20k. Mas caso o preço ele venha, por exemplo, até aqui, o mesmo esquema, ele vem até aqui, existe a boa possibilidade dele fazer o quê? De fazer isso aqui ainda, tá? Então, você não quebrou o padrão de baixa. Então, por isso que eu ainda continuo olhando para baixo até ver um padrão que me dê uma sensação diferente disso, tá certo? Então, na minha análise de ontem, eu cheguei... Ontem? Foi de ontem, né? Cheguei até perdido no tempo, desculpa, mas foi de ontem. O preço estava esticadaço aqui já, tá ligado? O preço estava dando essa subida aqui, tava no meio dessa subida aqui, chegando nesse topo aqui. Eu cheguei a falar, tô bearish, tá? Tô bearish, não tô acreditando que vai romper por conta desses fatores e tal. E eu já estava de olho aqui. E por que eu não me intimidei com esse movimento que veio acima do topo anterior, tá? Porque é muito comum o mercado fazer, às vezes, algumas violinadas de falsos rompimentos, entendeu? Deixa eu ver se eu encontro algum exemplo. Olha aqui, por exemplo, ó. Porque, cara, tem gente que quer te tirar da posição. Então, se você, por exemplo, entrou comprado aqui, botou teu stop no último fundo, você pode tomar uma violinada e o preço ir para o outro lado, entendeu? Existem esses tipos de movimentos que são justamente para te tirar de posição. Isso é muito comum. Se você for caçar e ver no gráfico, isso é muito comum, tá? Em cima da hora, assim, sob pressão é meio difícil, mas qualquer dia eu posso fazer um vídeo aqui focado em stop hunting. Na verdade, eu ia fazer um vídeo de stop hunting, mas eu acabei deixando para lá depois e acabei não gravando ainda. Mas é muito comum. Olha aqui, por exemplo, mais um exemplo, ó, no gráfico de uma hora. Aqui, topo. Rompeu o topo, devolveu. Olha aqui, ó, um rompimento de topo que foi devolvido. Por isso que às vezes, eu sempre, cara, isso aí aprendi na BitMEX, mano. BitMEX dá muitas violinadas. Sempre que eu entrava, eu nunca deixei meu stop assim, ó, tipo colado. Porque eu sei que isso aqui pode acontecer. O que eu sempre fiz? Eu sempre olhei o book de ordens. Eu via muitas vezes paredões no book agrupado que fossem paredões que me trouxessem segurança. Eu deixava meu stop sempre um pouco mais afastado. Ah, mas fica mais caro? Fica. E o que eu fazia? Reduzia a minha mão. Porque, cara, no acúmulo de acertos, você acaba ganhando, entendeu? Eu sempre fiz isso. E aí você vê, ó. Aqui, fechou candle, rompendo, falso rompimento, voltou. E aqui, ó, queda depois. Tá vendo? Então, cara, é muito comum. Olha aqui, ó. Se você entra aqui. Ó, aqui... Ah, isso aqui foi o que eu falei agora há pouco? Acho que foi, né? Enfim, existem muitos movimentos assim. Olha aqui, ó. Aqui outro exemplo. Então, se você tivesse entrado aqui e vendido, por exemplo. Ah, vou colar meu stop aqui, ó. Por exemplo, eu entrei nesse candle aqui, ó. Porque começou a cair. Entrei nesse candle aqui. Cara, das duas, uma. Ou pego o hábito que eu acabei de pegar, né? De realizar com certa frequência. Porque isso mudou muito o resultado dos meus trades, tá? Eu realizar com mais frequência. Mas caso que for quer dizer, vou segurar aqui, ó, aquele topo duplo que fez, aqui, ó, ele fazendo um stop huntzinho básico aqui. Então aqui ele veio aqui para buscar stops, caçou os stops e caiu. Então, eu já esperava um pouco que esse mercado talvez ele pudesse vir agredir essas regiões aqui. Na verdade, estava contando que ele poderia vir até os 20k, né? Mas eu acabei entrando um pouco antes. Eu entrei nessas sombras aqui, ó. Antes desse dump mais forte, eu entrei nessa sombra aqui, né? Mas eu vou mostrar agora por que eu entrei por análise técnica, tá? Não foi uma entrada tipo, vou deixar uma ordem pendurada, não. Foi uma entrada por análise técnica. E só para finalizar antes de eu mostrar isso daí, então pra mim, ó, eu tô mirando sim a queda do Bitcoin até essa região inicialmente, tá? Espero que venha buscar, porque eu estou vendido e vendido até inclusive no Bitcoin e na Cardano nesse momento. E eu quero entrar vendido numa porrada de ativo. Eu quero pelo menos carregar uns 7, 8 ativos aqui até os 13k. Entendeu? Então se o preço cai até os 13 e eu tiver em 7, 8 ativos vendidos da forma que eu quero entrar, nossa, vai ser lindo, vai ser lindo. Então eu tô de olho justamente nisso daí. Pelo menos eu tô torcendo pro preço vir aqui
e corrigir até essa região fechando esse topo duplo e confirmar esse topo duplo. Então não desespere se de repente o preço vier aqui, por exemplo, fizer esse topo duplo aqui, ó, pá, 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 e aí ele vir aqui e fizer isso. Ele pode, cara, ai nossa, agora eu vou vender aqui um desesperado. Cara, eu venderia uma boa parte, né? Vender a gente tá vendido, tá? Uma pequena parte, mas muitas vezes o preço faz isso aqui, ó, reteste para depois continuar caindo. Nesse reteste seria uma entrada boa para venda, tá? Então, e aí para vir buscar a região dos 13 uns quebrados. Então, é muito comum fazer o reteste. Às vezes acontece de não fazer, às vezes acontece de não fazer, mas é muito comum fazer. Então, esse tipo de entradas é que eu estou de olho. Então, sempre que o Bitcoin estiver fazendo um reteste de fundo, é onde eu vou começar a olhar em alguma altcoin para poder entrar vendido, alguma altcoin que para mim faça sentido entrar vendido naquele momento, tá? E agora só explicando para vocês agora como que eu fiz a entrada que eu acertei o cu da mosca, vamos dizer assim. Só que o detalhe, eu não peguei a faca caindo. Por mais que eu tenha pego sombra ali, eu não peguei necessariamente a faca caindo, porque eu operei em 3 minutos. Tá? Então não é uma entrada simples, é uma entrada para quem já tem um conhecimento um pouco maior do mercado, mas eu acho legal explicar pelo menos para vocês poderem entender, né? Nem que for tipo, começar a estudar esse tipo de coisa, porque assim, meu foco sempre foi swing trade. Tá, eu gosto mais de swing trade. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal que tá na meta de por que swing trade é mais assertivo do que day trade, porque day trade é tão difícil. Ultimamente eu tô fazendo day trade, tô tendo resultados bons com day trade, eu tô gostando bastante. Mudei um pouco minha forma de operar e isso tá me fazendo um certo bem, eu tô gostando demais, né? Tô com um pouco mais de foco no day trade ultimamente, mas swing trade ainda é meu modo favorito, tá? Então vamos lá, ó. Por que eu consegui fazer essa entrada? Por que eu entrei mais ou menos por aqui, ó? Foi embaixo eu entrei aqui, ó. Como que eu consegui essa entrada? Por que eu fiz essa entrada? Seguinte, cada tempo gráfico conta a sua história, tá? E como eu falei pra vocês, stop hunting aqui, ó. A alta pra mim já não era uma alta tão natural, porque a coisa tava tipo vindo num canal fino, tá? O canal fino ele não passa muita segurança, tá? Tá vindo no canal fino, que é um canal bem estreito, sem muito volume, subindo muito num curto espaço de tempo comparado ao que foi aqui atrás. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, o esquema que eu expliquei agora, stop hunting. Então às vezes você pode ter um topo aqui e até isso aqui, ó, se for ver em tempos maiores, isso aqui, ó, pode ter sido stop hunting. Tá vendo? Então aqui tem um topo, aqui ele fez um rompimento e caiu. Então isso aqui pode ser considerado um stop hunting, de repente num tempo gráfico diário, talvez. Deixa eu ver o diário como é que tava ali. Ó, no diário foi no stop hunt, ó. O último topo era aqui, ele veio aqui e devolveu. Tá vendo? Que foi no dia do cheirinho de dump que eu mandei, né? Que eu mandei análise aí para um pessoal, ó, cheiro de dump e tal, o mercado foi lá e desabou. E aqui, o que eu fiz? Então eu já tinha essa ideia de, bom, pode ter stop hunting nessa parada. Além do stop hunting, os 20k é um topo histórico que vamos dizer assim, por mais que o topo histórico tenha sido um pouco mais abaixo, ele tenha ultrapassado, né? Deixa eu lembrar até qual que foi o valor aqui, pelo menos na Bitstamp. Foi acho que 19.800 alguma coisa, não me lembro bem, calma aí. Marquei até errado aqui, ó. Mas foi os 19.666 na Bitstamp, tá? Então esse daqui foi o topo histórico do Bitcoin na Bitstamp, que é onde eu analiso, porque é na Bitstamp que você analisa, Nicolas? Porque tem o melhor histórico, pelo menos das exchanges que estão ativas até hoje. Então assim, topo histórico, tá? Então deu um sinalzinho no topo histórico, o que é um sinal que poderia também ter sinais de muita gente realizando venda, tá? Stop hunting em cima disso daqui, então canal fino junto com o volume, então esse canal fino aqui que não passa nenhuma credibilidade junto com esse volume aqui. Então são fatores que me fizeram olhar muito forte para a venda, tá? E o que me fez vender? Olha aqui, ó, tá até mostrando aqui, ó. Então foi em 19.765 que eu fiz a minha entrada vendida, tá? Aí foi às 30/11 ao meio-dia e 21, tá? Então aqui, ó, se eu entrar num gráfico de 3 minutos, eu tava de olho em algo que eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz no passado, tá? Mas basicamente, eu gosto muito da estrutura de canais por conta disso daqui, ó. Deixa eu mostrar esses dois canaizinhos aqui, ó. A partir desse canal aqui,
eu comecei, quando eu vi que esse canal começou a romper para cima, isso me chamou a atenção. E o que eu fiz? Eu tracei um canal dentro desse canal. Então aqui eu tive um outro canal projetado dentro desse canal, que esse canal na verdade, ó, ele tá até projetado no dobro, porque o canal mesmo ele estava aqui, ó. Só que eu projetei ele dobrado, tá? Então com a linha do meio aqui, que eu tô com esse hábito agora, tô gostando muito. E quando eu projetei ele dobrado, eu já considerei que isso aqui era um canal menor. E aí dentro dessa estrutura de alta desse canal, deixa eu vir aqui em um minuto. Deixa eu voltar pra cá. Aí. Dentro dessa estrutura de alta desse canal menorzinho que eu fiz aqui, né? Deixa eu deixar ele até aqui para não confundir, vai. Pronto. Dentro dessa estrutura de alta desse canal menorzinho que eu tinha aqui, o que eu fiz? Eu falei, pô, pera um pouquinho, então esse canal menorzinho já está rompendo para cima. Então o que eu fiz? Eu gerei esse outro canal, que ainda é menor, né? Só que acontece, eu estava com ele projetado para cima, né? Dobrado. Deixa eu botar aqui, deixa eu dobrar esse aqui de novo, calma aí. Deixa eu voltar aqui para dobrar os dois. Pronto. Eu estava com eles dobrados. Então aqui eu vi que existia uma boa possibilidade do preço de repente fazer um pullback. E aí ele fez esse pullback. Quando ele voltou, eu comecei a ficar de olho nesse stop hunting aqui, ó. E aí eu estava de olho no quê? Se isso daqui ia gerar um novo canal de alta ainda mais acima. Eu estava de olho nessa região dos 20. Tá? Então assim, isso aqui ainda não estava definindo minha entrada. O que definiu minha entrada? Quando ele começou a dar esse sinal aqui, ó, nesse canal mais agudo, tá? Então, quando ele começou a perder esse canal mais agudo, eu já imaginei que o preço poderia fazer uma perda para vir até aqui, pelo menos, e talvez tentar perder esse canal também. Então, o que eu fiz? Ao meio-dia e 21, tá? Deixa eu ver se tá o horário. Ah, tá o horário certo aqui, ó. Ao meio-dia e 21, que foi aqui, ó, nesse candle aqui, ó, você pode ver que foi o primeiro candle que fechou fora dessa região aqui, ó. Então no meio-dia e 21, eu fiz a entrada nesse candle aqui, ó. Tá? Aqui ele tá no valor diferente, né? FTX ele foi aqui ele foi em 19,748, né? FTX ele tava em 19,765, tá? Então quando ele perdeu ele fez esse candle aqui primeiro fora, cara, o preço já tá agudo, o negócio tá estalando para cima, tá verticalizando. Então o que eu fiz? Aí que eu fiz aquele gerenciamento de risco que eu sempre falo para vocês que eu gosto de fazer e que me deixa absolutamente tranquilo. Fiz a entrada vendida aqui, tá? Coloquei meu stop em 20.035 mais ou menos, tá? Não é um stop muito bom, mas é que eu estava vendo a possibilidade da relação risco-retorno de 1 para 1, tá? Que estava mais ou menos aqui, ó. Aqui está o preço um pouco diferente, na verdade minha relação risco-retorno estava batendo por aqui, ó. Tá? Na FTX está um pouco diferente aqui, que acho que subiu um pouco mais na FTX. Mas digamos que foi mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Então tinha uma relação de risco-retorno 1 para 1. Então assim, na FTX o meu alvo estava batendo aqui, antes desse fundo, o que me deixou mais seguro ainda. Que aí seria a parte do fundo desse canal, tá? E aí o que acontece? Eu fiz a entrada vendido. Meu stop ficou atrás dos 20 mil dólares, que é uma resistência psicológica muito forte. Então números redondos são números fortes para o mercado. Então eu já imaginava que nos 20 mil dólares poderia ter paredão cravado ali nos 20 mil dólares, como tinha, né? Só que tinha o maior paredão na verdade estava em 20.050, eu fui ver depois. Até fiquei, poxa, que droga. Espero que o preço vá para baixo mesmo e não queira testar os 20.050 antes de cair. Mas... felizmente, cara, foi suave, foi suave. Por que foi suave? Porque aqui eu fiz a entrada, cara, não deu 10 minutos. Ele já tinha batido a minha parcial. Minha parcial é o quê? Eu saio com 50% do meu capital. Então, aqui eu fiz uma entrada um pouco mais pesado e aqui eu consegui sair com 50% do meu capital. Ou seja, para fazer meu 0 a 0, eu não precisava pegar meu stop e trazer ele para cá. Eu vou até fazer uma linha aqui, ó. Eu não precisava trazer meu stop para entrada, que seria essa linha aqui, que eu vou deixar uma linha rosa para chamar a atenção, quando tem uma linha rosa aqui. Ó, eu não precisava pegar meu stop e trazer para cá para ficar no 0 a 0 para zerar meu risco. O meu stop poderia ficar acima dos 20k ainda, que é o que eu sempre faço, porque o mercado às vezes vai vir e fazer pullback na tua entrada de novo para poder continuar andando e vai te tirar da posição. Por isso que eu gosto de fazer a parcial. Então assim, eu fiz a parcial e aí o mercado ele veio e fez isso aqui. Aí beleza, só que ó, repara, se eu tivesse botado meu stop na entrada, eu teria sido fechado. Inclusive ele chegou a subir um pouco mais ó, de novo. Ele veio um pouco acima dessa região que eu tinha feito a entrada, tá vendo?
Ó, deixa eu até tirar aqui pra não poluir tanto, pronto. Ó, repara, ele veio um pouco acima, ó. Ele fez um stopzinho hunting aqui também, tá? Nesse período aqui. Então, assim, aqui quando eu fiz essa entrada vendido, eu fiquei tranquilo, porque coisa de 10 minutos depois ele bateu o meu alvo, eu saí com 50%, meu stop ficou aqui em cima, e cara, se pega meu stop, eu não perco mais nada. Porque, digamos, por exemplo, se eu entro com... Se aqui meu stop está me fazendo perder, um exemplo, vai, $1000, né? Se eu faço $500 aqui de lucro e fecho, agora meu stop aqui me faria perder $500. Mas como eu fiz $500 aqui, eu não perco mais nada. Então eu fiquei tranquilo. Na hora que bateu a minha parcial, isso aqui eu vi sem o menor dos problemas. Eu vi gente falando: ih, Nicolas, acho que agora você errou. Ih, Nicolas, ó, acho que vai pra tal lugar. Ih, ó, mano, vai romper topo histórico, já era. E tal. Mano, primeiro, eu tava suave. Eu até mandei no grupo aqui, ó. Aqui é o que eu falei. O Paulo chegou a falar, até algum urso passando bem aí, justamente porque o preço estava naquele momento dando aquelas agulhadas ali pra cima, né? Aí eu cheguei a botar aqui, ó. Entrei vendido. Esse daqui eu expliquei pra vocês. Ah, inclusive, ó, esse percentual, até deixei claro, ó, tô no gain de 2% e não 23%, tá? Porque aqui eu tô alavancado em 20 vezes só pra liberar margem, mas não quer dizer que eu estou com 100% do meu capital em 20 vezes, tá bom? Então aqui eu tava no lucro aí de 20%. Então cada 10% que tá andando aqui é tipo 1% pra mim, de lucro, tá bom? Então mais ou menos por aí. Então aqui no momento eu tava com 6% de lucro. Então assim, teve umas brincadeirinhas assim, só que o detalhe, velho, eu nem me estressava. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia perder mais nada. E a minha relação risco-retorno aqui é gigantesca, porque eu tô mirando o Bitcoin vir para os 12 e os quebrados. Calma aí, deixa eu trazer aqui alargar um pouquinho aqui. É o que eu sempre falo pra vocês, relação risco-retorno, cara, é o foco de tudo, tá? Que aí você vai errar pouco. Aqui, ó. Se ele vier buscar, por exemplo, essa região aqui dos 12 nos quebrados, cara, é uma relação risco-retorno de 22 para 1. Ou seja, a minha perda aceitável, eu posso ganhar 22 vezes. E eu quero carregar essa operação até lá, se o mercado deixar. E digo até mais, Bitcoin, ele puxa o mercado todo para baixo. Não preciso nem falar nada, né? Aqui, se você for abrir aqui agora, ó, boa parte do mercado corrigindo forte, tá? Então, como eu falei, a minha intenção é montar posições em diversos ativos, fazendo essa mesa parcial de 1 para 1 para zerar o meu risco, e zerando o meu risco, eu consigo entrar vendido em várias moedas usando alavancagem de forma limpa, sem ter que ficar me expondo à loucura, entendeu? E se o mercado realmente buscar os 12.300, se eu tiver em 7, 8, 9 moedas shortando com o capital como se eu não tivesse entrado em nenhuma, cara, eu vou chegar lá muito bem. Você entendeu? E aí eu vou chegar num ponto que pra mim é ponto de compra para holding. E aí eu posso pegar a minha banca, passar a minha banca para Bitcoin, porque atualmente minha banca está em dólar, passar a minha banca para Bitcoin e até colocar minha banca também parte em Ethereum, parte em Litecoin e tudo mais. Pelo menos na FTX eu consigo usar essa minha banca como garantia e ainda assim operar futuros. Então eu vou ter minha banca valorizando e ainda vou poder operar futuros com essa banca. Tá? Cara, é uns negócios insanos da fazer, o mercado gera muita oportunidade. Cara, aproveita, só isso que eu falo. Então, a grosso modo, ó, esse foi o tipo de entrada que eu fiz. E para finalizar, um exemplo de como isso daqui funcionou muito bem já, tá? Teve análises que eu estava publicando na época, tá? Só não vou mostrar o vídeo aqui porque o vídeo é muito longo. Mas, deixa eu vir aqui. Aqui, ó, essa alta aqui foi uma outra alta que eu fiz estrutura de canais, que foi a alta ali de março para junho. E mesma coisa, deu pra sair vendido acertando o cu da mosca nisso aqui. Por quê? Porque, ó, só como conclusão, realmente, isso aqui eu queria falar, eu tava esquecendo, mano. Eu ia ficar muito, muito chateado se tivesse esquecido. Finalizado o vídeo tivesse esquecido. Aqui, ó. Então aqui a gente tinha um primeiro canal aqui. Eu vou fazer o canal normal, tá? Na verdade, esse canal aqui eu minto. Eu comecei a considerar ele a partir daqui, ó. Tá? Porque aqui tava uma angulação que fazia mais sentido. Eu lembro que tava mais ou menos assim, ó. Tá? E aqui você vê o seguinte, ó. O preço começou a criar um rompimento aqui, fazendo o canal um pouco mais alto. Acontece, beleza? Não é porque tá fazendo isso daqui que necessariamente vai corrigir. Mas aqui você já vê um bom exemplo de quando o canal rompe para cima, que às vezes ele pode
dá uma queda mais forte. E também você vê o exemplo do seguinte, eu vou dobrar esse canal para cima aqui agora, ó, e ele pega justamente o alvo desse daqui. Então, quando ele fez essa máxima aqui, o meu canal se alargou. E aí, nesse momento aqui, foi um momento interessante. Por quê? Aqui, deixa eu só deixar um pouco mais alinhado. Cara, eu amo essa estrutura de canais. Sério. Aqui, ó. Então aqui deixei um pouco mais alinhado, ó. Topo, fundo, topo. Deixa eu até deixar o topo mais aqui alinhado também, ó. Ó. Topo, fundo, fundo. E aí a ideia seria buscar o topo, tá? Só que vamos lá. Olha isso aqui. Isso aqui, cara, se você for atrás no grupo, você vai achar minhas análises dessa época, tá? A análise ali no meados de junho de 2019, até a análise de... junho. As análises de junho de 2019, mano. Pode caçar no grupo, você vai encontrar. Eu falo justamente disso daqui, mostrando essa estrutura de canais. Aqui, o preço tava formando uma cunha, tá? Tava aqui, que é uma cunha bearish, tá? Porém, no fundo de um canal. E isso aqui, cara, essa cunha rompendo pra cima é um baita sinal bullish, tá? E aí o que acontece? O preço veio aqui e rompeu a cunha pra cima. Mano, daqui pra frente eu só comecei a pensar em compra. Eu falei, pessoal, mano, é compra. Ah, não sei o que, mas tem a resistência ali, compra. Compra. E, velho, eu infelizmente tive que sair mais ou menos por aqui, ó. Porque eu precisei do dinheiro, né? Infelizmente não tive o que fazer. Eu não consegui pegar tudo, mas eu falei pro pessoal, a venda mais ou menos por aqui, ó. Por que eu falei? Estrutura de canais. Então aqui, ó, se eu for mostrar pra vocês, eu vou pegar aqui e vou traçar mais um canal daqui pra cá. Tá? Ó. Aí esse canal você vê que começou a romper pra cima. Então o que eu fiz? Daqui eu comecei a pegar mais um canal daqui pra cá. Olha isso aqui, ó, os canais rompendo pra cima, um em sequência do outro. Deixa eu deixar em tempos menores aqui. E acho que eu não vou conseguir deixar em... Vou ter que deixar em 1 hora. Que eu acho que não vai ter histórico pra poder buscar lá em 15 minutos, hein. Deixa eu voltar aqui. Ah, nem numa hora deixa, cara. Qualquer dúvida, cara, dá uma olhada na minha análise desse período. Mas lá dá pra ver direitinho. Eu tava com 4 canais. Tava com os 4 canais de alta. E aqui, ó, como aqui era a base de outro canal, eu criei um outro canal daqui pra cá. Que batia aqui. E quando eu falei pro pessoal, ó, quando perder esse canal, pula fora. E a hora que perdeu esse canal aqui foi nos 13.326. E aí o que o preço fez depois? Bateu até os 10 e foi indo. E você percebe que os canais anteriores serviam de resistência. Aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, esse canal ele foi direto, bateu aqui, subiu, bateu nas costas desse canal aqui, alinhado com esse daqui, caiu, segurou aqui, caiu. Deu uma segurada na metade desse daqui, veio buscar próximo do fundo, subiu, bateu nas costas aqui, ó, e aí ele começou a perder o canal de vez. Então, cara, eu gosto muito dessa estrutura de canal, que ela mostra uma aceleração do preço e uma estrutura que o preço está fazendo. Tá? E no momento em que o preço começa a perder essa estrutura toda, porque ele já está esticado, ele já está, mano, ali, ó, estilingado o negócio, entendeu? E a hora que ele começa a perder essa estrutura toda, é a hora que o preço começa a desabar. Aí eu te falo, Nicolas, onde você aprendeu isso? Tempo de mercado. Isso eu não aprendi em lugar nenhum. Eu sempre usei LT e LTB como base. E teve um determinado momento que eu comecei a usar uma estrutura de canais como base. Que eu vi que o canal tinha algumas vantagens em cima de apenas LTA e LTB. Porque ele tem LTA e LTB. Né? O canal não deixa de ser uma LTA ou uma LTB. O que eu uso aqui é o que eu já usava em LTA e LTB. Por quê? LTA aqui, ó. Eu posso traçar uma LTA daqui. Aí daqui eu posso traçar uma outra LTA daqui. Aí daqui uma outra LTA daqui. Tá vendo? Então já é uma estrutura que eu costumava usar. Aí quando perde essa primeira, ele tem uma possibilidade de buscar outras e ir perdendo. Só que a vantagem é, o canal ele me dá a noção de quando eu posso considerar um outro acima. Entendeu? Então esse é um ponto que eu acho bem bacana. Então, velho, foi uma coisa que eu fui criando. Pelo menos eu vou ser honesto com vocês. Eu nunca vi ninguém usar a estrutura de canais como eu utilizei. Tá, como eu utilizo hoje. Foi algo que eu desenvolvi no passar do tempo, né, em cima cara, mais de 3 anos que eu já opero somente com LTA e LTB, faz parte do meu setup, e eu sempre procurei ir aprimorando
esse setup. Então foi, cara, isso aqui foi muito teste, muito tempo desenvolvendo isso. E hoje eu sinto absolutamente tranquilo em fazer esse tipo de estrutura. Aquele conceito de ele buscar a parte de cima do outro canal, que eu faço hoje em dia, tipo aqui, eu projetar essa parte de cima aqui, por exemplo, eu traçar pela linha do meio isso aqui não é novo, tá? Isso daqui não é novo. Porém, esse conceito de fazer os canais, um canal que estoura para cima, faz um outro que estoura para cima e faz um outro que estoura para cima, isso daí, cara, eu nunca vi em lugar nenhum. Pode ser que tenha, pode, mas eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Então, foi realmente algo que eu já usava muito no LTE-LTB, canal também dessa noção de LTE-LTB, porém ele dá essa noção também de que o preço tá indo um pouco além do que deveria e eu ficar de olho e poder sair de repente numa situação melhor, você entendeu? Então, é aperfeiçoamento de estratégia, é o que o tempo de mercado te ajuda a ter, e também é justamente a parte que tempo de tela também ajuda. Tá? Então o tempo de tela também é importante para você poder ter noção do que esperar de um determinado ativo. Quando você tem tempo de tela de um ativo, você sabe que esse ativo aqui normalmente ele corrigiria até aqui. Sabe? Esse aqui normalmente aqui ele segura. Então você sabe mais ou menos o que esperar daquele ativo. Ele vai fazer coisas que você não espera? Vai. Tá ligado? Vai, não adianta, ele vai. Mas tem hora que, mano, tem coisas que você sabe o que esperar de determinado ativo. Como eu sei que eu vou esperar, que eu sei que é possível o Bitcoin ir pra 12.513. Você entendeu? Porque eu já tô acostumado com o Bitcoin, eu gosto de ver ele indo para extremidades do preço. Então, pra mim, isso aqui é uma extremidade, ele testar topo anterior. Isso no Bitcoin é muito comum. Então, pra mim, seria absolutamente comum ele vir pra cá. Não seria nenhum absurdo pensar que ele poderia fazer uma correção dos 30 e pouco por cento. Tá? 36%. Todo mundo sabe, é normal isso no Bitcoin. Tá? E eu não tô, nossa, meu Deus, não. Aqui foi uma pernada de alta. É normal essa pernada de alta fazer essa correção. Então, é onde eu tô mirando. É o que eu espero do preço do Bitcoin. Essas foram as razões do porquê eu entrei. Né? E como eu entrei nessa sombrona aí e eu não fiquei passando nenhum sufoco. E o que eu vou fazer daqui pra frente? Eu quero me posicionar numa porrada de ativo pegando tudo vendido. Porque se o Bitcoin cair, ele puxa o mercado todo junto. Tá certo? Agora sim concluir a análise. Quase que esqueci de falar dos canais da estrutura de canal, foi mal. Mas é, pessoal, vídeo ficou mais prolongado, mas ficou bem instrutivo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tô torcendo para o mercado continuar caindo. Por enquanto ele tá fazendo um pullback aqui. Não sei ainda se ele vai buscar essa região aqui, mas vamos ver. Um suporte à resistência de cada vez. Tô bem otimista que ele pode buscar essa região e ir buscar os 13, 12, 300, sei lá, vamos ver onde vai parar. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Essa é a análise de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.